Oi, gente. Eu sou Renan Bandeira Dias. Alguns já me conhecem como psicólogo e talvez podem ter pensado que no Divã com Renan eu estaria falando somente desse lugar. E também o de entreter, como mais um podcast, como tantos outros por aí. No início eu também pensei o mesmo, mas na verdade é que eu entrei num processo de buscar outras coisas que também me faziam feliz e que eu também poderia me desenvolver. Então eu percebi que o No Divã com Renan não se trataria somente de estar nesse lugar de entreter o público, mas o também de ajudar outras pessoas através de conexões. E através de uma conexão com diversos temas e diversas pessoas que sentarão no divã para um bate-papo, eu espero que a gente consiga também se conectar com vocês. Até lá! Bem-vindos a um novo episódio de No Divã com Renan. Hoje vamos conversar sobre mente e cabelo, explorando a conexão entre psicologia e dermatologia. Na Grécia Antiga, o cabelo era considerado um sinal de força e virilidade nos homens, enquanto nas mulheres eles eram frequentemente retratados como cabelos longos e soltos e considerados um símbolo de beleza e feminilidade. Além de representar força, beleza, feminilidade e liberdade, o cabelo evidencia sua identidade, seu estilo, seu humor, e é um símbolo de empoderamento feminino e também político. E se eu pudesse analisar a nossa convidada de hoje somente pelos cabelos, o cabelo dela transmite uma ideia de jovialidade, de sensualidade e descontração. O movimento do cabelo dela demonstra uma certa liberdade, tanto na sua forma de ser e existir. Ele exala confiança, sofisticação e uma personalidade um tanto rígida. Uma mulher prática, elegante e de personalidade marcante. Então, hoje eu trouxe a Mariana Lemos para explorarmos como a saúde mental e a saúde capilar estão interligadas no bem-estar da vida de uma pessoa. Bem-vinda, Mariana. Bom, Renan, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz com tudo que você falou agora, digno, né, de um psicólogo tão renomado quanto você. É um grande prazer para mim estar aqui, podendo falar de um assunto que é meu dia a dia, que é a paixão da minha vida, né? Bom, gente, eu sou Mariana Lemos, sou médica, especialista em cabelos. Vou falar um pouquinho de mim, né? Eu me formei em medicina em 2013, fiz dermatologia e durante a dermatologia, né, eu me apaixonei por tricologia, que é uma subespecialidade dentro da dermatologia. E de lá para cá, de 2015 para cá, né, eu entrei de cabeça, literalmente, e hoje eu tenho o Instituto Lemos, que é um instituto voltado aos tratamentos capilares. Aqui nós temos o que é de melhor de tratamento para o cabelo, né? Sou professora também, né? Cabelo é realmente a minha vida e você pode imaginar todo o prazer de estar aqui podendo falar disso. Não poderia pensar em outra pessoa que não você para poder participar desse momento e falar sobre esse assunto que você é expert. E pensando um pouco nisso, como é que foi o seu começo? Você sempre foi um sucesso? Ou teve algum momento da sua vida que isso deu um boom? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Bom, gente, o começo eu acredito que de todo mundo não é, né? Início, sucesso, muitos pacientes, não, isso não foi diferente comigo, né? Eu me formei, eu fui para São Paulo, comecei a fazer dermatologia, né? E dava plantão à noite, fiquei sem dormir em casa, gente, isso até, né, uma coisa. Fiquei sem dormir em casa os 3 anos de dermatologia, segunda, terça, quarta e quinta, durante 3 anos, e 2 finais de semana do mês. Isso trabalhando e estudando, né, construindo, né, e abri um consultório. Na verdade, comecei a trabalhar numa clínica em São Paulo, não tinha nenhum paciente. Eu ia, alugava, pagava com o dinheiro do plantão a sala, numa rua que é super famosa em São Paulo, que é Oscar Freire. Nossa, o dinheirinho suado que eu pagava, aquele aluguel. E não tinha nenhum paciente. Foram, assim, uns 3 meses, até que foi indo. Daí eu fui para Votuporanga, comecei a trabalhar, foi começando. Aos poucos as coisas foram se encaixando. Montei a minha sala numa outra clínica que tinham vários outros médicos. Foi, então, durante a pandemia que eu não deixei de trabalhar nenhum dia e eu tive, né, um crescimento exponencial no consultório, né,
de toda a região e no Instagram, né? Foi onde eu comecei a ter mais seguidores, a me soltar mais para falar melhor sobre tricologia, explicar algumas coisas, né, durante a pandemia, que começaram as lives, vocês se lembram? Lembro. Foi a época que todo mundo, acho que começou a se mostrar mais. Foi onde eu comecei a mostrar mais ainda o meu trabalho. Eu tinha uma certa visibilidade ali no Instagram, de trazer alguns conteúdos, mas nada se compara ao boom da pandemia, que eu acho que foi para muita gente, né? Sim. Pensando assim comigo também, né? No início da pandemia não foi bom. Tive uma queda. Mas por conta de questões financeiras, porque as pessoas começaram a ficar desempregadas, pararam de trabalhar ou ficavam afastadas, ninguém sabia ainda laboralmente como iria se construir isso. Então, no início eu tive uma queda do que eu já costumava trabalhar em carga horária. E depois depois de alguns meses, assim, uns 4, 5 meses, que foi mais difícil, depois isso começou a voltar. E aí não voltou do jeito que era, voltou muito maior. Uau. Então, teve um momento ali da pandemia que, para mim, foi bom, né, nesse sentido, porque eu pude também ter um crescimento profissional, tanto também de visibilidade. O meu não foi muito no Instagram, foi mais no boca a boca, foi diferente nesse sentido, mas teve isso, né? Então, aí eu também tive um boom depois dessa pandemia, depois dos primeiros meses, né, da pandemia, que teve um momento que eu estava trabalhando, assim, 50 horas por semana. Eu falei assim, meu Deus, Vou morrer eu não de dou tanto conta, trabalhar. né? Não dá. E aí eu comecei depois a regularizar isso, né, diminuir também a carga horária e graças a Deus também, né, e ao meu trabalho, isso começou eu acho que muitas pessoas também se consolidaram, né, na pandemia. Sim, Quem fazia um trabalho bem feito, sim. né, um trabalho ético, eu acho que teve esse crescimento exponencial que você citou, né? Cada um da sua forma, uns tanto Sim. no Instagram, também no consultório, os dois, ou um mais para um e mais para o outro. Então, acho que é muito importante. Exatamente, Renan. Eu notei assim que a pandemia foi um divisor de águas na vida de quase todos os profissionais de qualquer área, né? E pensando assim, né, também falando um pouquinho do seu trabalho, muitos pacientes podem procurar seu serviço por conta de estética, né? Mas você acha que seu trabalho vai além disso? Sim, a tricologia médica está muito além da estética, né? Cabelo é sinônimo de beleza, feminilidade para a mulher e virilidade para os homens, e autoconfiança, né, e força para ambos. E quando o paciente vem para o consultório, né, ele está com um desequilíbrio tanto metabólico, né, quanto todo esse desequilíbrio emocional. Então, é o meu momento de ter o acolhimento, né, com todo esse cuidado e conhecimento da tricologia. Então, eu noto que esses pacientes vêm muito tristes por conta de uma queda capilar, de couro cabeludo, né, aparente, que às vezes por outras pessoas pode até ser tratado como algo fútil, mas não. Então, cabelo está muito além de algo superficial, né? E durante a pandemia, os pacientes que vinham, os novos e os antigos que não quiseram parar o tratamento por conta, né, do lockdown, né, falavam, Mariana, o mundo pode estar acabando, mas eu não vou deixar de tratar o meu cabelo, porque é algo de extrema importância, por de fato representar toda essa questão de autoconfiança, né, e força. Porque o cabelo, né, ele vai com tudo isso que você disse e ele também faz parte da nossa identidade, né? Exatamente. Então, acho que quando a pessoa perde o cabelo, ali é muito difícil para ela. Isso impacta emocionalmente a vida dela. Então, Totalmente. eu falo por mim, né? Eu fui diagnosticado com alopecia androgenética e quando mais novo, né? Sei lá, eu tive o diagnóstico com 18 anos. Então, ali nos 18, 19, que eu comecei a ter muita queda de uma vez do meu cabelo, eu pensava assim, nossa, eu prefiro morrer do que ficar careca, né? Assim, ficar sem cabelo. Eu não me via sem cabelo daquela forma. Então, hoje não, né? Trabalhei um pouco melhor isso em mim, então não quero mais morrer nesse sentido, mas era muito forte,
né, isso dentro de mim, porque a gente vai se olhando no espelho e aí vai vendo a queda capilar, né, cada dia com menos cabelo, o seu rosto vai mudando, o seu formato vai mudando. Você se desconhece. Isso. E essa frase que você falou, que eu prefiro morrer do que perder meu cabelo, é o meu dia a dia. Eu ouço isso todos os dias e eu tenho toda essa empatia com o paciente, que isso é algo que tem que realmente ser reconhecido, né? As pessoas que estão passando por problemas capilares estão realmente em desequilíbrio emocional. Isso é um fato. Então, eu acho que o médico especialista em cabelo, né? Hoje eu sou professora, eu falo muito isso. Você tem que abraçar o seu paciente e nunca deixar de valorizar qualquer queixa que seja, porque nunca foi sobre cabelos, enfim, é sobre a pessoa de modo geral. É uma parte de um todo. Porque na nossa própria evolução da nossa espécie, né, o cabelo já está presente há milhões e milhões de anos, né? Então, antes eles tinham uma função que hoje não tem mais a mesma função de antes, mas tem outras, né? Então, por exemplo, eu li sobre a quantidade de pelos, né, que nós tínhamos no corpo. Então, tinha muito pelo. Então, isso também atrapalhava na regulação da temperatura corporal e tudo mais. E conforme a nossa evolução da espécie, fomos assim, uma espécie que foi perdendo pelo nesse sentido, para ajudar na nossa regulação da temperatura corporal também. E aí, por isso, né, talvez temos aí a pele, né, assim, que fica mais à mostra do que o pelo. E aí eu acho que teve essa perda já na nossa evolução, e aí os cabelos se concentraram mais na cabeça, em algumas regiões do corpo. E aí, quando a gente pensa hoje que nessa região do corpo a gente também está perdendo, né? Como eu falei, quando eu me via antes perdendo o cabelo com aquela velocidade, assim, como você falou, né? Não é futilidade ou algo do tipo, porque às vezes parece, nossa, tem tanta coisa para você se preocupar, tem tantos problemas no mundo e você está se preocupando com o seu cabelo, mas é isso, é a sua identidade, né? Exatamente. Dentro disso. Então, além de ser a sua identidade, como eu falei, o cabelo também é um ato político, né? Para algumas etnias. Sua Então, forma de se expressar para o mundo. exatamente, como você ali. E aí quando eu via perdendo cabelo, parecia aquilo na virilidade para os homens, né? Força. Incrível, porque eu não conhecia sobre isso, né? Nem era psicólogo. E eu me sentia ficando fraco. Parecia que eu estava ficando fraco, sabe? Quando às vezes você tá com aquele semblante adoecido, que você se olha no espelho e fala assim, nossa, parece que tem algo de errado comigo. Parece que eu tô com um aspecto de doente, né? Ou algo do tipo. Então, e não é quem não tem cabelo tá com um aspecto doente, mas com essa perda de cabelo, é assim que você vai se sentindo. Por quê? A sua identidade está construída de uma forma, né? E o cabelo também não só uma expressão, mas também é uma expressão do seu ser, né? Você se expressa pelo cabelo. Então, por exemplo, sei lá, é muito comum a gente pensar as mulheres quando estão paquerando, né? Alguma coisa, elas mexem no cabelo, elas mudam aqui, né? Ou passa a mão assim e joga o cabelo, né? Tipo assim, agora eu vou... É uma comunicação também, né? É uma comunicação. Então, o cabelo tem todas essas facetas, né? Como nós nos expressamos, como que eu quero me demonstrar para o mundo, né? Liso, a cor, a curvatura, né? Se é liso, enrolado, a cor, curto, não curto, comprido, enfim. Tudo isso demonstra algo que a pessoa quer passar para o mundo mesmo. Porque né, no decorrer da história humana, o cabelo ele teve significados muito importantes para mais diversas culturas. E aí eu acho que é importante a gente também ter em mente que o cabelo ele não é uma característica meramente estética. Né? O cabelo ele também desempenha diversas funções. É essas que a gente começou a introduzir, né, comentando, e também a proteção da pele contra os ferimentos, radiação, né, poluição e tudo mais. Então, mas muito mais além disso, Renato, cabelo, né, ele é marcador de saúde. sim. Né? Porque por não ser um órgão vital, né, nosso corpo não precisa de cabelo para ficar de pé. Então, quando estamos passando por qualquer problema, né, metabólico, né, alguma alteração hormonal, alguma deficiência nutricional, nós perdemos cabelo. Né? Existem as questões genéticas, como a calvície,
Porém, ocorre uma piora dessas questões genéticas, né, devido a essas alterações metabólicas. E que também o emocional está muito relacionado, né? Por quê? Vou falar um pouquinho de embriologia, mas vou falar bem rápido porque é importante que todo mundo entenda. Gente, quando está formando o bebê, da mesma origem embrionária, né, sai pele e sistema nervoso central. Então, eles são tecidos irmãos. Por isso que quando nós estamos ansiosos, preocupados, depressivos, tristes, nós temos feedback negativo na pele e, consequentemente, no cabelo, porque o cabelo está inserido na pele. Então, essa questão de que eu estou preocupado, tive a perda de um ente querido, estou depressivo, ansioso, meu cabelo começou a cair, gente, isso é verdade, isso é ciência. Não tem como separar. Como eu havia dito no início, é uma parte de um todo. Sim. E geralmente, né, pessoas que estão às vezes passando por períodos, né, como você mencionou, muito ansiosos ou muito estressados, tem uma perda de cabelo ali. Acho que o que eu também tenho observado é que às vezes as pessoas levam ali uns 3 meses. Depois, às vezes acontece um evento hoje, ela não perde o cabelo amanhã. Às vezes demora uns 3 meses, aí ela começa a perder o cabelo, ter a queda, e depois, às vezes, se ela fizer um tratamento, né, tanto com você e também a questão da psicoterapia, talvez aí ela vai ficar no mínimo 6 meses para esse cabelo ir voltando. Exatamente. Esse processo, né? Porque quando tem o evento estressante, né? Um exemplo, Covid, estresse emocional, dengue, dali 3 meses o cabelo pode apresentar essa queda, porque esse processo de ejeção do fio ser expulso, isso leva-se um tempo. Então, nós iniciamos o tratamento, nem sempre no início a gente consegue melhorar a queda, né, ali no primeiro mês do início do tratamento, porque o tratamento ele já é para os novos fios que vão vir. Mas assim, após o exame físico, avaliar, sentar, né, conversar com o paciente, a gente, hoje com esses anos de experiência, hoje eu consigo sentar, olhar para o paciente e falar, olha, em 4 meses você já vai estar com um resultado muito bom, em 6 meses você vai estar feliz, em 1 ano é outro cabelo. Até melhor do que antes. É lento, o processo é lento, tudo em se tratando de cabelo é lento, gente. Até mesmo que nós levantamos agora, essa questão dessa demora de 3 meses do evento até cair. Tudo é lento, mas assim, se tem a paciência, melhora e muito. Sim, porque é como uma questão emocional, né? Às vezes acontece um evento, a gente tolera, né? E a gente tolera, fica firme, passa pelo que tem que passar e depois, né, é muito comum, depois de um tempo a gente cai. Sim. Né? E fala assim, ai, meu Agora Deus, vou agora eu não soltar. consigo sair da cama, mas como? Já faz 3 meses que isso aconteceu, 4 meses. É isso, a gente vai tolerando, a gente é muito resistente, né, a algumas coisas. E no cabelo isso também não se apresenta de forma diferente. Não, né? exatamente, Renan. E Mariana, como é que você tem observado, né, que existem pessoas que elas podem estar numa busca incontrolável por modificações extremas, né, na aparência dela, e para tentar talvez se sentir melhor consigo mesma, né? Mas como que você consegue observar isso nos pacientes que chegam até você? Às vezes querendo coisas mirabolantes de você, ou tratamentos milagrosos, para que elas dependem disso para se sentirem bem. Isso dá para identificar bem no início, né, da consulta mesmo, que a pessoa está em busca de algo que às vezes não é possível, né? Isso é muito comum. Está bem relacionado, você sabe muito melhor disso do que eu, mas acaba que isso está bem relacionado com pacientes que estão passando por quedas muito intensas, ou que diminui muito cabelo em muito tempo, e só agora, meu Deus, que eu fui me dar conta que meu cabelo caiu. Então, o paciente está ansioso e ele quer um resultado para ontem, né? E ele quer um resultado para ontem e, devido a isso, um exemplo, as mulheres vão lá e colocam aplique, que é o Mega Hair. Então, uma situação que estava ruim tendencia a piorar. Quando eu identifico isso, né, meu primeiro passo sempre é o acolhimento, a conversa, sentar, explicar, né, porque eu acho que tudo que a pessoa entende, o paciente entende muito bem, com muito carinho, com muita empatia, né, eles aderem.
Eu brinco muito que, gente, olha, muito no bom sentido, mas que eu faço lavagem cerebral nos meus pacientes, porque eu fico 1 hora e meia sentada, perdendo tempo entre, né, aspas, explicando detalhe por detalhe, mas o paciente sai de dentro do consultório assim, sabendo que o que ele quer não é possível, né? Da maneira como ele veio, vai levar um tempo, que se ele for pelo caminho, por exemplo, do excesso de químicas ou do excesso de mega hair, não irá conseguir atingir o seu objetivo, né? E sempre, ao mesmo tempo que eu demonstro, né, o problema, eu trago uma solução. Mas eu sempre mostro comprovando. Eu pego o livro, eu sento, eu explico. Então, o paciente sai daqui assim, ó. É um boom de informações. Mas eu faço tudo isso porque eu acredito muito, né, que tudo que a gente entende muito bem é mais fácil de lidar, né, e que a nossa cabeça é capaz de ajudar a curar qualquer situação quando você tem total consciência da situação, não é verdade? Sim. Se você não entende, se você não entende o porquê e a necessidade desse processo, como que você vai aderir? Renan, aprofundando muito aqui, porque eu sei que você gosta de conversas profundas, né? Eu acho que essa história de que você vai em um profissional, ele te passa uma medicação e tchau, não existe mais, né? Não existe mais, graças a Deus, eu não me daria bem nessa época. Eu tenho a melhor relação possível com os meus pacientes, porque é sentar, entender e ter consciência. Você tem que entender o que está acontecendo com você. Você não tem que sair daqui com uma receita, você tem que sair daqui com conhecimento. Se você não explica para o seu paciente o que acontece com ele de forma metabólica ali, a fisiologia, um exemplo, né, e a forma emocional que levou a isso, né, você é um mero prescritor, escrevente. Né? Então, o nosso papel é, de fato, né, mudar esse dia a dia do paciente, mostrando o conhecimento. A minha premissa maior é trazer conhecimento. Porque acho que você também vai sentir que está fazendo um bom trabalho, né, com isso, e o seu paciente, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir respeitado, ele vai sentir confiança em você, porque, nossa, essa médica, ela está me atendendo e ela está me explicando o que é que está acontecendo comigo, porque uma receita não explica o que está acontecendo com a pessoa. Uma receita é só uma receita, né? Ela pode ser uma ponte para auxiliar junto a todas essas questões, mas não passa de uma receita, né? Então, agora uma receita somada com toda essa explicação, né, com todo esse cuidado, com uma vida que está ali na sua frente e também sofrimento, né? Isso é muito importante, isso faz total diferença. Você se engaja mais para também aderir ao tratamento com o paciente, não é verdade? Mariana, e o que significa tricologia? Por que você escolheu essa área? E também gostaria que você falasse um pouquinho quais são os tipos mais comuns de queda capilar. Bom, tricologia é uma subespecialidade da dermatologia, né? Que é o estudo dos cabelos, do couro cabeludo e de todos os pelos do corpo. Bom, gente, eu escolhi tricologia porque eu me apaixonei durante a dermatologia, assim, fui totalmente apaixonada, iniciar os estudos de tricologia já durante a dermatologia, e é o que eu falei no início, né? Desde então a minha vida é tricologia. Eu vivo e acordo, respiro tricologia. Bom, e as quedas de cabelo, as alopécias, né, mais comuns no consultório em primeiro lugar, a calvície, que é a alopecia androgenética, né, que é o afinamento dos fios, muito mais comum nos homens do que nas mulheres, porque ela é um tipo de alopécia que é por conta de um hormônio que é mais prevalente nos homens, né, que é a DHT, a dihidrotestosterona, que é a vertente da testo, que é o hormônio em abundância nos homens. Né? Existem entre 70% e 80% da população masculina mundial é calva, tem alopecia androgenética, né? E 40% a 50% da feminina mundial tem androgenética, então é algo muito mais comum nos homens. Né? A segunda mais comum, né, é o eflúvio telógeno, que é uma queda, né?
as quedas de origem de alterações hormonais, deficiências nutricionais, estresse emocional, né? E a terceira mais comum é a alopecia areata. Né? A alopecia areata é uma doença autoimune, onde o paciente apresenta uma falha, né? Uma bolinha mesmo assim, a princípio, sem cabelo. Parece assim, uma área pelada, né? Em outras palavras. E é algo genético, né? Por se tratar de uma doença autoimune, onde o alvo é o folículo piloso, né? Ela é uma doença que tem essa característica genética, porém, né, o fator emocional é sempre um gatilho. Né? Por exemplo, eu não atendo criança, eu só atendo acima de 12 anos, mas é muito comum os meus pacientes virem, doutor, né, estou passando por um processo de separação com o meu marido e meu filho, uma criança de 5 anos, ela parece mais comum em crianças, por exemplo, tá com isso aqui, o que faz? Então, tem sempre esse gatilho emocional, né? Essa semana, agora, teve uma vereadora, né, do estado de São Paulo que durante uma assembleia, né, ela tirou a peruca, ela é portadora de alopecia areata, só que um tipo de alopecia areata mais grave, que é a total, onde ela perde todos os fios do couro cabeludo. E não nasce mais? Então, tem um prognóstico muito ruim, né? Apenas 10% dos pacientes portadores de alopecia areata total, como a dela, ela não tem um fiozinho de cabelo, né? Apenas esses 10% que conseguem, né, ter o cabelo mais ou menos de volta. Então, é triste, é uma doença que não tem cura, né? Que tem um curso indefinido e é comum, né? E ela sofre muitos ataques em redes sociais, no ambiente de trabalho, desde a infância. Então, é uma pessoa que já trava ali suas guerras diárias, né? E mesmo assim, né, tem toda essa falta de empatia de toda a sociedade. Gente, não era para ter. Isso não define ela, ela fala isso, ela deu um discurso, eu estava comentando aqui com vocês, perfeito sobre isso. Gente, é uma característica minha, assim como a cor dos meus olhos, meu tom de pele, eu não tenho cabelo. E ela usa peruca, ela tirou a peruca. Gente, eu arrepio de lembrar. Coisa mais linda a coragem dessa mulher. E em 2022, durante o Oscar, a Jada Smith, esposa do Will Smith, também portadora de alopecia areata, né? Também sofreu ali um ataque de um colega que fez uma gracinha bem ruim, pejorativa, que ficou, né, com uma repercussão mundial na época, mas mesmo assim, estamos em 2024 e ainda lidamos com isso. E esse é o meu dia a dia aqui no consultório. Os pacientes vêm, doutor, eu estou aqui porque me falaram que meu couro cabeludo está apresentando, que eu estou com pouco cabelo. Existem maneiras e maneiras de você abordar, né? E as pessoas sofrem com essas questões da sociedade que era para ser melhor, né? Bom, Mariana, eu acho que a gente também pode pincelar aqui, né, do papel social do cabelo na cultura, que é como você foi falando, né, um pouco de cada cultura esse cabelo vai representando e se apresentando de uma forma, né? Então, por exemplo, o cabelo ele vai simbolizando diversas coisas na nossa sociedade. Trazendo um pouco nessa questão emocional, né, nas mudanças também capilares, né, não só sobre a queda, mas as transformações e expressões e modo de ser com o cabelo. Acho que, por exemplo, uma pessoa quando ela vai às vezes superar um luto, seja ele qual for, né, às vezes ela sente um pouco a necessidade de sair daquele algo abstrato para algo mais concreto. Então, essa saída do abstrato para o concreto é uma modificação do cabelo, ou um corte, ou uma química, ou uma mudança radical que às vezes as pessoas vão fazendo para, às vezes, apoiar e superar alguma questão emocional que está ali. Não que ela vai superar de uma forma efetiva, né? Porque ela vai precisar elaborar isso além de um corte de cabelo, além de uma química, além de um penteado, né? E a beleza do cabelo ali, eu acho que o cabelo é bonito quando você também trata de dentro para fora, né? Não só o externo ali. Então, tratando de dentro para fora envolve desde a psicoterapia, né, com as questões de, sei lá, suplementação, se tiver alguma deficiência, né, tudo que você foi explicando do quanto é importante entender como o nosso corpo interno está funcionando.
né, ali. E então isso é natural, de que às vezes algumas pessoas fazem modificações no cabelo até drásticas, Sim. né, para superar um fim de um relacionamento, né, um rompimento, um luto de alguma coisa, de uma posição que ocupava. Fim de um ciclo. Exatamente, um fim de um ciclo. Então, talvez isso fica muito mais evidente para a mulher também, né? Às vezes, quando ela finaliza um ciclo, ela vai lá e muda. Pronto, agora eu sou uma outra pessoa, né? Agora eu sou uma outra mulher. Sim. Então, eu peguei, né, alguns exemplos ali de algumas famosas, né, celebridades, né? Então, por exemplo, a Katy Perry, ela aderiu o raspado atrás após um término de um relacionamento. Cameron Diaz, a Khloe Kardashian, quando ela terminou, também ela passou tesoura no cabelo, também fez essa modificação. E acho que tem também um episódio muito marcante, né? De uma famosa que foi a Britney Spears, quando ela raspou a cabeça, né? Sim. Naquele turbilhão de coisas. Isso acho que pode significar muitas coisas, desde um renascimento ou um descuidado, né? Ou uma punição contra você. Então, não é só essa modificação. Às vezes as pessoas se punem tirando aquilo que elas gostam, né? Ou raspando essa cabeça, e ela não se vê dessa forma. Então, é muito sério tudo isso, né? Acho que foi muito importante quando você disse, cabelo não é futilidade. Claro que não. Não Né? mesmo. Ele expressa muita coisa. Então, das etnias, as diferenças, o símbolo de resistência ao movimento negro, né, o cabelo. Imagina, tira o cabelo dessa pessoa. Ela não pode sair com o cabelo dela, que ela tem. É feio, né? Foi por muito tempo falado que era feio ela ter aquele tipo de cabelo. Então, a indústria também, né, não acolhe essa pessoa. Então, por exemplo, dos cabelos crespos, não tinha tantos tratamentos como tem hoje, graças a todo esse movimento. Renan, eu não sei se você irá se lembrar, mas outro dia eu estava tendo essa recordação com uma paciente que cabelos enrolados, quando eu era criança, era considerado cabelo ruim. Ela tem um cabelo ruim. Meu Deus, como assim cabelo ruim? Né? Tudo tem sua beleza, os cabelos cacheados, os cabelos extremamente cacheados. É porque, de fato, isso, a indústria não tinha conhecimento, não tinha produtos específicos. Hoje, graças a Deus, nós estamos aí, né, numa questão de valorizar, né, os cabelos cacheados, a cacheada, a transição capilar. Nossa, eu falo para os meus pacientes que estão em processo de transição capilar, que elas têm todo o meu apoio. Eu sento, eu faço cronograma para elas. Vai usar máscara disso, daquilo, shampoo tal e tal, leave-in tal, para realmente dar todo o apoio, porque não é fácil. A sociedade, a indústria, né, não colabora para os cabelos que não são lisos, que são os cabelos mais fáceis de lidar. Sim. Né? E é isso, eu acho que é ressignificar o que é cabelo bom, né? Eu acho que isso que a gente está passando, né? O cabelo bom é que tipo de cabelo, né? E não como era visto antes. Exato. Essa frase cabelo ruim não existe. Isso foi algo imposto que eu acho que caiu por terra, graças a Deus. Sim. E assim, pra gente finalizar, né, eu acho que, como eu estava falando, essas mudanças, né, que elas também são muito positivas, quando você encerra um ciclo, inicia um ciclo, essas mudanças capilares também que envolvem o cabelo, né, mas eu acho que um ponto de atenção, né, sobre isso é quando a gente passar por esse processo de mudança, que a gente chega no cabelo, talvez não fazer coisas que a gente nunca faria, sabe? E só fazer naquele momento de desespero, Sim. né? Ou naquele momento que você está precisando de um suporte. Porque você pode se arrepender de ter feito isso. Eu acho que nem só o problema do arrependimento, mas tem coisas que a gente faz que tem consequências, né? Principalmente quando se trata do cabelo ali. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é não fazer nada que você não faria ou fazer só para causar ciúmes. Acho que isso não vale a pena, acho que não é essa a questão, né? Então, o problema não é fazer a mudança, mas é quando você faz a mudança pensando no outro e não em você. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Exatamente. Né? Mas é onde tem a necessidade de todo o apoio multidisciplinar, né? Psicoterapia, né? Que é uma forma de levantar a bandeira de guerra quando alguém faz isso. Um exemplo brasileiro, que você falou
das gringas, né? A Andressa Suíta, quando recentemente se separou do Gustavo Lima, ela é loira, linda, e pintou o cabelo de preto, e demonstrou ser uma mulher mais forte. Eu achei aquela mudança bem interessante, assim, a demonstração de força dela. Tem algumas que vêm demonstrar algo bom. Agora, quando rapa, isso realmente assusta. Mas acho que é realmente o objetivo, né? Realmente. Mariana, muito obrigado por Obrigada a ter você. cedido o seu espaço. Foi um prazer te conhecer melhor, Renan. O prazer é todo meu. Então, assim, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a você. Por ter nos convidado para vir aqui na sua clínica, ter nos recebido com esse bolo maravilhoso, que eu vou comer mais antes de ir embora. Vou levar para casa. Não posso. Então, muito obrigado. Quero te Obrigada agradecer. a você.